Olá pessoal, esse é o canal Mecanismo de Ação e hoje nós estamos aqui para falar sobre fisiologia cardiovascular, particularmente eletrofisiologia cardíaca ou então bioeletrogênese cardíaca. Nós vamos entender hoje aqui como que o coração gera seus potenciais de ação de maneira espontânea, sozinho, sem a ajuda de ninguém. Como é que o nó do sino atrial cardíaco gera seus potenciais de ação, tá bom? Então, se você gostar desse vídeo, considere dar um like aqui pra gente. E se você gosta de fisiologia médica, se inscreva aqui no nosso canal que tem sempre vídeos assim super interessantes, tá bom? Então vamos lá entender como é que o coração gera seus potenciais de ação de maneira sozinho, espontânea, sem a ajuda de nada e nem de ninguém, certo? Vamos lá. Bom, isso aqui é um panorama do músculo cardíaco, vamos entender? O coração é uma víscera oca, tá? Ele tem um tamanho aproximado de um punho fechado, tá? Uma forma aproximada de um cone, fica aqui no meio dos pulmões, né? No mediastino médio, um espaço chamado mediastino médio, atrás do osso externo, levemente rotacionado para a esquerda. Daí o porquê que a gente sente o coração do lado esquerdo do peito. Ele não fica do lado esquerdo do peito, mas ele fica bem no meio, tá? Ele fica levemente rotacionado se você for um indivíduo normolíneo. Se for brevilíneo, ele fica mais rotacionado ainda para a esquerda. E se você for longilíneo, ele fica como se fosse um pêndulo assim no seu peito, tá bom? Mas isso são diferenças anatômicas em função da compleição física e não interfere na função cardíaca, evidentemente, tá bom? Bom, além disso, o coração tem 4 válvulas ou válvulas. Eu vou falar aqui válvula e vou chamar cada folheto valvar de cúspide, tá bom? Mas aí você vê o que se adequa melhor aí, o que você entende melhor em termos de nomenclatura anatômica, se é válvula ou se é válvula, tá? Bom, a gente tem 2 válvulas atrioventriculares, que são mitral e tricúspide. Bom, as válvulas atrioventriculares, elas estão sujeitas às fortes pressões exercidas durante a sístole ventricular e por isso elas são sustentadas por músculos papilares ligados a cordas tendíneas. Os músculos papilares são aqueles que você vê ali ligados às paredes internas dos ventrículos, né? E as cordas tendíneas estão ligadas aos músculos papilares e elas tracionam os folhetos valvares ou valvulares, as cúspides, no sentido do ventrículo, porque durante a sístole, as fortes pressões intraventriculares podem fazer com que esses folhetos valvares se regurgitem no sentido ventrículo-átrio. E aí, os músculos papilares e as cordas tendíneas tracionam esses folhetos de volta para o ventrículo, como se fossem cordas de um paraquedas, tá bom? Impedindo assim o regurgitamento de sangue no sentido do ventrículo para os átrios. Isso seria um sopro cardíaco, né? Mas aqui a gente não vai tratar disso hoje, vamos tratar em outro momento quando a gente fala da mecânica cardíaca, tá bom? Bom, então as outras 2 válvulas que existem aqui no coração, elas são pulmonar e aórtica, tá bom? Elas também têm 3 folhetos valvares ou 3 cúspides, mas a gente chama de pulmonar e aórtica, tá bom? Portanto, são também válvulas tricúspides, né? Mas enfim, vamos lá. Além disso, você vê aqui que os ventrículos, os 2 ventrículos estão ali, né? O ventrículo direito e esquerdo, e o ventrículo esquerdo tem uma massa muito maior, mais espessa e mais forte do que a do ventrículo direito. Isso porque o ventrículo esquerdo vai enviar sangue para o corpo todo, né? Então ele tem que ser muito mais forte. E aquela membrana ali chama pericárdio, a membrana que reveste o coração. Bom, essas são as propriedades cardíacas. Ó. O coração tem uma propriedade que é o automatismo. Esse automatismo cardíaco é o que a gente vai ver aqui em breve, a propriedade que ele tem de gerar potenciais de ação por si só. Tá? E essa grande propriedade de automatismo é função do nó do sino atrial, sobretudo do NSA. Também temos a propriedade de batimotropismo cardíaco, né? Que é a propriedade que o coração tem de responder a estímulos. Isso é dado pelo sistema marca-passo cardíaco, formado pelo nó do sino atrial, nó do átrio ventricular, fibras de Purkinje e também, em certa medida, pelas células de trabalho do coração, que são as células, os miócitos cardíacos, atriais e ventriculares, tá bom? O coração, ele tem a função, a propriedade de exercer força. Inos, em grego, é força. Tá? E o inotropismo é dado sobretudo pelos miócitos ventriculares, que são aqueles que mais exercem força nas células de trabalho do coração. Tá?
A distensibilidade ou lusitropismo cardíaco é também a capacidade que o coração tem de relaxar a sua musculatura, tá? E também é dado pelos miócitos ventriculares, os cardiomiócitos ventriculares, que são aqueles mais envolvidos tanto no inotropismo e, portanto, também no lusitropismo cardíaco, tá bom? Fácil, né? O coração é muito interessante, tenho certeza que está sendo fácil para você entender. Então vamos lá. São permeadas por essa que Bom, aqui a gente tem o sistema marca-passo cardíaco, ó. O NSA, o nódo sinoatrial, o nódo atrioventricular, né? O fascículo atrioventricular, o ramo direito e esquerdo do feixe de His e o sistema de Purkinje, tudo isso é marca-passo cardíaco, tá bom? Mas o principal marca-passo cardíaco é o nódo sinoatrial. É ele que envia potenciais de ação em períodos, né, em períodos padronizados e potenciais de ação repetidos, tá? Dentro de um padrão. E o nódo sinoatrial, você vê que ele envia potenciais no momento em que ele gera potenciais de ação. Esses potenciais de ação, eles caminham no seguinte sentido: eles partem aqui do átrio direito, né? Existe uma fibra interatrial que comunica o átrio direito ao átrio esquerdo, então esse potencial despolariza os dois átrios. Esse potencial de ação, então, segue pelas fibras internodais e chega até o nódo atrioventricular. Depois do nódo atrioventricular, ele parte pelo sistema de His e aí se espraia pelo sistema de Purkinje. E aí os dois ventrículos despolarizam e entram em sístole, tá? Fácil, né? Então, a sístole atrial, ela é precedida da sístole ventricular. E aqui a gente tem que abrir um parênteses para dizer o seguinte: todo evento mecânico cardíaco é precedido por um evento elétrico. O coração é elétrico, certo? Aqui dá para ver, ó. Esse aqui é o sistema de Purkinje, né? Na figura anterior ele era representado só por umas fibrazinhas discretas, mas não é assim. É bastante rico, né? Bastante ramificado o sistema de Purkinje, tá? E ali você vê, o NSA gera potenciais de ação, despolarizam os átrios entram em sístole, o potencial de ação segue pelas fibras internodais, vai até o nódo atrioventricular, sofre um breve atraso fisiológico no nódo atrioventricular, desce pelo ramo direito e esquerdo do feixe de His, se espraia pelo sistema de Purkinje, despolariza os ventrículos e aí os ventrículos entram em sístole. Feito? Então, a sístole atrial precede a sístole ventricular. Então, se essa mão esquerda fosse os dois átrios e a direita os dois ventrículos, a coisa acontece assim, ó. Sístole atrial antes da sístole ventricular. Feito? E esse breve atraso que o potencial de ação sofre ali no nódo atrioventricular é fisiológico e possibilita a sístole atrial antes da sístole ventricular. Feito? Por que isso acontece? Porque você tem um pleno enchimento ventricular. Os ventrículos, eles se enchem de sangue de forma passiva, mas durante a sístole ventricular, o enchimento ventricular é completado. Então a gente pode dizer que 75 a 80% do enchimento ventricular é passivo. A sístole atrial completa o enchimento ventricular. Feito? Tá, e se não existisse o nódo sinoatrial? A gente poderia viver? Poderia sim. Por quê? Porque no momento em que você não tem, vamos abolir o nódo sinoatrial, a gente poderia viver com o nódo atrioventricular. O nódo sinoatrial emite potenciais de ação numa velocidade, numa frequência de aproximadamente 85 a 90 potenciais por minuto. Enquanto que o nódo atrioventricular, 70 potenciais por minuto, tá? Mas se você não tivesse o nódo sinoatrial, não haveria sístole atrial. Mas dá para viver sem a sístole atrial? Sim, dá para viver sem a sístole atrial. E a gente chama os átrios de bombas de Escorva.
tá? Você conseguiria viver somente com a sístole ventricular, porque, como eu disse, o enchimento de sangue ventricular é passivo. Bom, agora a gente tem a base iônica da geração do potencial de ação. Esse negócio não é difícil, tá? Mas precisa se concentrar. Então aqui a gente tem no coração aqui um potencial de ação um pouco distinto daquele que acontece nas células do sistema nervoso, por exemplo. Porque lá no sistema nervoso a gente tem, né, no neurônios, por exemplo, você vai ter 2 íons, sódio e potássio. Aqui entra o cálcio junto. Então vamos discutir esse negócio aqui que é super interessante, ó. Esse gráfico aqui é o gráfico das células do nodo sinoatrial, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que notar nesse gráfico é que não há repouso. As células do NSA não têm repouso. Olha ali, ó. À medida que vai entrar em repouso, volta a despolarizar e depois dispara outro potencial. Então, as células do NSA não têm repouso, tá? Por quê? O repouso que iria acontecer já inicia uma nova despolarização e a gente vai ver como isso acontece. Bom, então aqui no coração, nas células do NSA, você vai ter esses canais aqui, ó. Vamos pegar primeiro a fase 4 aqui. Aquela fase 4, o que está acontecendo na fase 4? Na fase 4, você pode acompanhar por essa tabela aqui, ó. Ela foi feita para isso, certo? Quais são os canais? Tem o canal IF, que é um canal chamado de Funny, que é um canal engraçadinho, né? Funny é engraçadinho. O pessoal deu esse nome para esse canal. Temos o canal T. Esses canais IF, T, são tipos de canais. Mas o que nos interessa aqui é saber quais são os íons que estão entrando e saindo, certo? Eu coloquei esses tipos de canais para você saber que existe, né? Olha lá o canal de cálcio. O canal de cálcio é do tipo L, tá bom? O canal de potássio, assim por diante. Vamos lá. Então, na fase 4, o que está acontecendo? Está acontecendo um influxo de sódio e cálcio. Na fase 4, um influxo de sódio e cálcio, certo? Como o sódio e cálcio são íons positivos, o que acontece com o potencial de membrana? Você vai aproximando esse potencial de membrana para próximo do limiar de excitabilidade, que é aquela linha tracejada ali, tá bom? Então vai entrando sódio, vai entrando cálcio e o potencial que era menos 60, ele vai subindo, ele vai mais para o lado positivo, certo? Ele vai indo, vai menos 60, menos 55, menos 50, por exemplo, né? E aí dispara, quando chegar na linha tracejada, vai disparar o potencial de ação. Por quê? Porque o potencial de membrana chegou no limiar de excitabilidade. E como que chegou lá? Decorrente do influxo de sódio e cálcio. Muito bem, aí dispara um potencial de ação, nós temos a fase 0. O que acontece na fase 0? Fase 0, olha aqui. Uma despolarização rápida, porque até então a gente tinha ali uma despolarização lenta decorrente da entrada de sódio e cálcio. Na fase 0, entra muito cálcio, temos uma despolarização rápida. Quando você chega lá em cima, próximo ali não chega próximo do 0, tá? Mas vamos colocar aqui, próximo do 0, quando o potencial de ação chega lá, esse valor do potencial de membrana imediatamente fecha os canais de cálcio. Para de entrar cálcio. Cálcio positivo. Imediatamente abre o canal de potássio. Potássio também é positivo. Então para de entrar sódio e começa a sair potássio. Mas sair potássio da onde? Sair potássio das células do nodo sinoatrial. E por que sai potássio? Porque tem mais potássio dentro da célula do que fora. A tendência eletroquímica do potássio é sair. Potássio sai. Sai carga positiva, o que acontece com o potencial de membrana? Ele vai se deslocando para o lado negativo. Ele vai lá para próximo de menos 60 milivolts de novo. Quando chegar ali, ó, próximo do limiar de excitabilidade, ele já fechou o canal de potássio. Tá? Então para de sair potássio, mas o potencial de ação ainda vai para o lado negativo. Quando chegar em menos 60 milivolts, o que acontece? Abrem-se de novo os canais de cálcio e sódio. Aí tem uma despolarização lenta, começa a entrar de novo cálcio e sódio e chega no limiar de excitabilidade e dispara outro potencial de ação. É por essa razão que o potencial de membrana das células do nodo sinoatrial não tem repouso. Porque em função dos valores do potencial de membrana, os canais vão se abrindo e fechando. Quando chegar em menos 60 milivolts, o canal de sódio e cálcio vai abrir. Não existe um repouso. Dispara outro potencial de ação, e cada potencial de ação desse é
um potencial de ação que é conduzido por toda a massa cardíaca e é responsável por um ciclo cardíaco, ciclo sístole e diástole, certo? Então eu posso falar assim, quer ver? Qual é a frequência de emissão de potenciais de ação por parte do nodo sinoatrial do seu coração? Aí você responde, 85 potenciais por minuto. Posso perguntar de maneira diferente, qual a sua frequência cardíaca? Feito? Deu para entender, né? Muito bom! Agora que você entendeu isso aqui, vamos passar para o próximo. Olha aqui, ó. Esse é o efeito das catecolaminas, né, e também da acetilcolina nas células do nódulo sinoatrial. As catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, aqui a gente só está falando dessas catecolaminas, né, adrenalina e noradrenalina. Note o seguinte, ó, quando você tem o efeito simpático, você veja que o potencial de membrana está mais próximo do limiar de excitabilidade. É uma linha curtinha assim, vermelha. Então fica mais fácil disparar um potencial de ação. Por quê? Porque o potencial de membrana está muito mais próximo do limiar de excitabilidade. A adrenalina e a noradrenalina sensibiliza as células do nódulo sinoatrial a dispararem potenciais de ação de maneira muito mais rápida, mais fácil e eficaz. Agora, qual é o efeito parasimpático sobre as células do NSA? O parasimpático ele faz o contrário. Ele joga esse potencial de membrana lá para baixo, para longe do limiar de excitabilidade. O limiar de excitabilidade está aqui, ele joga o potencial lá para baixo. Então você vai ter que despolarizar tudo isso daqui até disparar um potencial de ação. Conclusão, fica mais difícil disparar um potencial de ação na vigência da estimulação parasimpática, ou seja, com acetilcolina, tá? E é por isso que você tem bradicardia na vigência da estimulação parasimpática e taquicardia quando você tem estimulação simpática. Feito? Facinho, né? Basta voltar nisso aqui de novo que você vai ver que você entende, certo? Eu não estou suportando mais. Bom, agora a gente viu o gráfico dos potenciais de ação das células do nódulo sinoatrial. Vamos agora olhar o gráfico dos potenciais de ação das células de His-Purkinje, atriais e ventriculares. É esse aqui, ó. Aqui nessa figura você vai ter a bomba de sódio e potássio, porque assim, você poderia perguntar, tá, e como é que fica a bomba de sódio e potássio no meio disso tudo? Ela está funcionando, tá? Ela está funcionando, só que entra tanto cálcio, entra tanto sódio que a bomba nem dá conta, tá? Mas ela está funcionando o tempo inteiro. Muito bem. E aqui embaixo você tem a topologia da subunidade alfa dos canais de cálcio, tá? Mostrando seus 4 domínios, né? Cada um deles composto por 6 subunidades. Isso é muito interessante, é a topologia do canal, tá? Mas a gente não vai entrar nesse estudo aqui agora, nesse momento, tá? Mas vamos avaliar o gráfico ali, que é o que interessa, tá? Então vamos lá. Esse gráfico aqui, você vê que é totalmente diferente do nódulo sinoatrial. Ele tem repouso? Tem repouso. A fase 4 ali é o repouso. Você vê que está na linha de base, é um repouso. O que acontece na fase 0? Na fase 0 entra sódio. Entra sódio. O que acontece aqui no pico do gráfico, bem naquele biquinho ali? Fecha o canal de sódio. Fecha o canal de sódio? Fecha. Mas o que faz fechar? O potencial de membrana. Vai lá para cima, fecha o canal de sódio. E depois vai formar um platô. O platô é a fase 1 e a fase 2 é o platô. O que acontece ali? Acontece efluxo de potássio, saída de potássio e influxo de cálcio. O potássio sai, o cálcio entra. O potássio é positivo e o cálcio também. Então, durante um breve momento, um espaço de tempo, você tem um potencial sustentado. Isso é o platô. Então, o que causa o platô? O efluxo de potássio e o influxo de cálcio. E o que acontece na fase 3? Na fase 3, você tem fechamento dos canais de cálcio. Fechou o canal de cálcio bem naquela curvinha ali já. Já fechou o canal de cálcio, tá? Aí o canal de potássio continua aberto. Potássio está saindo. Potássio é positivo. O que acontece com o potencial de membrana? Ele vai para o lado negativo até chegar na fase 4. Ou seja, repouso. Mas quem que produz esse gráfico aqui? Quem produz são as células, por exemplo, os cardiomiócitos, os miócitos ventriculares e atriais. Quando? Em que circunstância? Quando eles recebem o potencial de ação do nódulo sinoatrial,
o miócito cardíaco contrai produzindo esse gráfico aqui. Ele só contrai produzindo esse gráfico aqui. O miócito faz isso. A massa cardíaca do coração como um todo contrai, entra em sístole por meio desse gráfico aqui. Então, este gráfico mostra a base iônica da geração de potenciais de ação dessas células de trabalho do coração. Ou seja, miócitos atriais, miócito ventricular, mas também células de His e células de Purkinje. Legal, né? Diferença desse gráfico para o do NSA. Esse tem repouso. Que demais! Eu acho que você entendeu, né? Vamos passar aqui para o resto. Aqui a gente tem a velocidade de condução do potencial de ação pela massa cardíaca, tá? Então você vê aqui nessa figura, você vê que todos aqueles números em vermelho, olha lá, 004, 003, 009, 006. Quando você tem essa linha aqui, olhe no ventrículo para você, 016, 019, ou seja, esses tempos, esses valores mostram que tem um breve atraso do potencial de ação ali no nodo atrioventricular. E esse atraso é fisiológico, porque permite a sístole atrial antes da sístole ventricular, tá? E o que causa esse atraso? A velocidade de condução do potencial de ação varia entre as regiões cardíacas e tem relação com o seguinte: a densidade de canais iônicos, o diâmetro das fibras de condução e a presença de junções gap. Então, esse breve atraso do potencial de ação se deve a esses fatores. E esse atraso é fisiológico, porque permite a sístole atrial antes da sístole ventricular, certo? Bom, aqui, minha gente, tem uma discussão aqui que é macabra, né? A máfia dos papa-defuntos, que aqui no Brasil tem máfia para tudo, né? Então, até para defunto a gente consegue, né? Aqui, infelizmente, tinha esse sujeito aqui, o nome dele é Edson Isidoro, ele trabalhava no Hospital Salgado Filho, lá no Rio de Janeiro, e ele foi preso porque ele induzia morte nas pessoas, né, por injeção de cloreto de potássio. E agora fica a pergunta: qual a consequência, ou quais são as consequências de uma injeção de cloreto de potássio? Como isso interfere na base iônica de geração de potenciais de ação, sobretudo no NSA? Fica aí para você responder, certo? Bom, tudo isso que a gente viu, né, toda essa eletrofisiologia é a base do eletrocardiograma, tá? Então, em um outro momento a gente vai ver aqui como é que surgem as ondas do eletrocardiograma, tá? E às vezes, o que acontece? Às vezes acontecem alguns distúrbios elétricos cardíacos. Focos ectópicos, às vezes surgem focos ectópicos, como você vê nessa figura aqui. Cada pedacinho do coração começa a emitir potenciais de forma anômala em uma frequência diferente, e o coração perde a capacidade de bomba, perde a sincronia, tá? O cronotropismo. E a única maneira de você fazer com que todos esses potenciais cheguem a zero, e depois você torce para o nódo sinoatrial começar a disparar potenciais, né, é você fazer a cardioversão elétrica. Usar um aparelho, que é esse aqui, que é o desfibrilador, dispara uma carga elétrica, zera todos os potenciais elétricos de todas as células cardíacas, e aí você torce mesmo para o NSA começar a emitir potenciais de ação e o coração entrar na sua normalidade elétrica novamente. Tá bom? Muito legal, né? Bom, o coração é um sincício. O que quer dizer isso? É quando você tem um tecido onde você não vê limite entre as células. Parece tudo uma coisa só, tá? O coração é um sincício, e quem dá essa característica de sincício ao coração são as junções gap. As junções gap são as estruturas que permitem o fluxo de íons de uma célula para outra, ou seja, são as junções gap que permitem o trânsito do potencial de ação de um cardiomiócito ao outro, tá? E essas são as junções gap. Olha ali, ó. Muito interessante, né? Ali você tem a estrutura da junção gap, né? Um conexon, né? Que é aquela subunidade que forma as conexinas, tá bom? Que é por onde os íons fluem de uma célula para outra. E aí você tem a condução do potencial de ação pela massa cardíaca. Bom, os potenciais de ação das diferentes células cardíacas estão relacionados, como eu falei, às ondas do ECG.
E aqui aquele senhor ali é William Einthoven, o pai da eletrocardiografia, que a gente vai estudar mais para diante. E toda essa despolarização cardíaca, você vê ali, ó, sinal de mais, tá vendo? Sinal de mais é despolarização. Porque como você viu, o sódio e o cálcio têm carga positiva. Então a gente representa a despolarização com carga positiva. Quando o potencial de ação é gerado no NSA, despolariza os átrios, né? E aí os átrios entram em sístole. Depois ali, ó, passo 2, né? O potencial de ação chega nos ventrículos, despolariza o ventrículo, tem ali sinalzinho de mais, né? E depois volta de novo ali no número 1, né? Os ventrículos se repolarizam, aí tem aquele sinalzinho de menos, e você vê que cada evento elétrico atrial e ventricular vai representar uma onda no ECG. A despolarização atrial, onda P. A despolarização ventricular, complexo QRS, marcado em vermelhinho ali. E a repolarização ventricular, onda T. A gente vai estudar isso mais adiante, mas para entender isso, a gente precisa entender a base iônica da geração de potenciais de ação pelas células cardíacas, tá bom? Bom, toda essa atividade elétrica no coração vai gerar um vetor cardíaco. Um somatório da atividade elétrica gera um vetor que está levemente rotacionado para a esquerda, porque o ventrículo esquerdo tem maior massa que o ventrículo direito. Isso também a gente vai estudar quando entrar em ECG, o vetocardiograma. Bom, existem alterações elétricas cardíacas, né? Tem várias, a gente viu ali, né? Alterações elétricas que são resolvidas com o desfibrilador, né? E existem muitas alterações elétricas, como por exemplo o fenômeno de reentrada. Um infarto em uma determinada região cardíaca, por exemplo, pode causar uma via aberrante de condução de potencial de ação. Então aqui você tem um fenômeno de reentrada. O potencial de ação ele sai do nódulo sinoatrial e circula por uma região restrita do coração, não entrando por toda a massa cardíaca. Isso é a reentrada, tá? E nessa condição você tem vias aberrantes, né? Pode ser produzida por um infarto, por exemplo. Tá? Esse que está mostrando aqui, ó, bem aqui à esquerda, chama-se Síndrome de Wolff-Parkinson-White. É um fenômeno de reentrada que envolve átrios e ventrículos, tá bom? Isso é um problema, né? E a gente não vai abordar aqui como resolve esse negócio. Eu só estou dizendo isso para vocês, que a reentrada é um circuito aberrante de condução de potenciais de ação de maneira anômala pela massa cardíaca, tá bom? Isso interfere na função cardíaca. Feito? Outro fenômeno, uma alteração elétrica também muito importante clinicamente aqui para o coração, é o flutter, tá? O flutter é quando o coração ele tem um batimento similar ao batimento de asas de borboleta. Isso aqui, ó. Isso é um flutter, tá? Feito? Muito bem, espero que você tenha entendido esse negócio. Eu sei que não é fácil, mas também não é impossível da pessoa entender, né? E se você entendeu, você vai dizer quem é esse pessoal aí, ó. Esse pessoal é muito bom, muito bom. É nacional, hein? Tá? Brasiliano, tá? Então, minha gente, muito obrigado por ter assistido, tá? Se você tiver dúvida, coloque aqui nos comentários a dúvida que você tem, do fluxo iônico, esse tipo de coisa, a gente procura responder a sua dúvida, tá bom? Então, muito obrigado e até mais. Finita la comédia. Tchau. Chegamos ao final de nossa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com até 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte do mecanismo de ação. Obrigado.